Amém. Toda glória e toda honra seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Abra aí a sua Bíblia agora no livro de Salmos. Salmos, nós vamos ler o Salmo 126. Salmo 126. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Salmos número 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai querido, por esta noite. Obrigado, meu Deus, por este domingo que nós estamos aqui reunidos, de fevereiro de 2025. Fala conosco, Senhor, fala a tua igreja, fala ao teu povo, e que o Senhor venha tirar todas as escamas, e que esse lugar, que cada vida aqui seja terra boa, para a tua palavra frutificar em cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo maravilhoso. Esse salmo ele é considerado, chamado cântico de peregrinação ou cântico de romagem. Ele faz parte de um grupo de salmos que os irmãos cantavam a caminho de Jerusalém para adorar ao Senhor. O Salmo 126, nós não temos certeza de quem foi que escreveu o Salmo 126. Eu sei que na nossa cabecinha, quando a gente fala de Salmo, a gente já pensa logo em Davi, né? E tem gente que fala, vou ler aqui um Salmo de Davi, às vezes nem é de Davi, né? Mas é um Salmo bom. E o Salmo 126 eu não sei, não poderia afirmar com os irmãos sobre, de fato, quem é que escreveu. Mas é um salmo muito conhecido, principalmente o versículo 3, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, que é lido e relido por muitas pessoas. Mas, irmãos, quando eu leio o Salmo 126, eu vejo sobre o Senhor nos ensinando como viver alegre sempre. Já pensou? Ter alegria já é bom, mas viver alegre sempre é ainda muito maior, irmãos. E quando eu leio o Salmo 126, eu vejo isso. E mais ainda, irmãos, eu percebo que o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos viver alegres. Por exemplo, o Senildo começou lendo hoje Filipenses capítulo 3, e hoje eu vou ler bastante, vou trazer também o Filipenses, mas agora o capítulo 4. Em Filipenses, por exemplo, no capítulo 4, olha aí o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim, ó: alegrem-se no Senhor, e outra vez eu digo, alegrem-se. Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá? Vamos lá? Alegrem-se. Irmãos, Paulo dando as instruções aqui aos filipenses, ele está falando, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Agora no mesmo capítulo, só que no versículo 12, capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer assim, ó. Vamos ler juntos também, como está na tela? Vamos lá, a versão é igual a minha, NVI, né? Vamos lá. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto sendo bem alimentado, tendo fome,
como tendo em abundância, como passando por necessidade. Ele diz aqui, ó, aprendi o segredo de em toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer circunstância. Ele diz lá no 4, alegrem-se. Agora ele fala que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância da vida dele, falando mais uma vez dessa alegria. Por isso, meus irmãos, que o Salmo 126, que é o salmo que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, ele é um salmo que fala muito com esses versículos. Ele diz, alegrem-se, alegrem. Eu digo de novo, alegrem-se. Ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas então, como viver alegre sempre? Como viver alegre sempre? Como ter uma vida alegre? Como eu posso viver? E aqui, para o autor, ele não fazia distinção de alegria, felicidade, não tinha essa diferença aqui, para a gente falar sobre isso. Então, quando ele trata esses termos, ele está falando de ser feliz mesmo. Como ser feliz, como viver a vida feliz. Nós vivemos uma sociedade do resultado, irmãos. E nessa sociedade do resultado, tem gerado pessoas cada vez mais com ansiedade, cada vez mais preocupadas, e competimos em tudo, competimos entre os nossos filhos, competimos com os casamentos, competimos no trabalho, competimos na entrar na faculdade, e vivemos essa competição e ela não se encerra, sempre querendo mais, sempre querendo mais, querendo mais, e isso tem gerado pessoas num grau de ansiedade terrível. E mais ainda, vivemos um tempo, eu falei para os irmãos aqui, eu acho que foi domingo passado, mas eu falei sobre o que a ciência fala sobre o relógio do fim do mundo, e que ele vive agora os últimos segundos, e esse relógio para a ciência se baseia em indicadores estes sociais, econômicos, condições climáticas, voltados para o meio ambiente, e entre outras coisas. E ele fala que o mundo caminha para o seu fim, porque o modo que nós cuidamos do mundo e fizemos com ele, ou não cuidamos dele como deveria ser. Daí, nós passamos por dificuldades, irmãos. Enfrentamos lutas, enfrentamos crises, enfrentamos lutos, solidão, perdemos muitas vezes. E mesmo assim, como que conseguiríamos então viver alegres sempre? Como conseguiríamos viver felizes sempre? Se algumas vezes vamos chorar luto de pessoas queridas, se algumas vezes vamos perder o emprego, se algumas vezes a nossa família pode sofrer alguma coisa e eu perder a minha família, se eu posso viver coisas que mexem com a minha estrutura, e como mesmo assim viver alegre? Esse texto, que eu não sei quem escreveu, mas eu sei em que situação ele vivia, sobre o que ele estava falando. Como eles cantavam indo para o templo para adorar ao Senhor, esse texto está falando de um momento após o cativeiro da Babilônia. Os irmãos sabem que o povo de Deus viveu o cativeiro no Egito e viveu o cativeiro na Babilônia. O cativeiro da Babilônia, ele ocorreu após a divisão da monarquia de Israel, que eram 12 tribos unificadas. Foi separado 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, e nesse momento aconteceu os cativeiros. Primeiro, os assírios levaram o reino do norte cativo, depois os babilônios levaram o reino do sul e ficaram cativos e ficaram escravos. Esse cativeiro da Babilônia durou 70 anos. Foram 70 anos de cativeiro. Primeiro os babilônios, depois foram mudando, os persas tomaram o poder do mundo, mas eles ficaram os 70 anos ali, vivendo aquilo, vivendo longe de Jerusalém, vendo sua cidade ser destruída, vendo sua família acabar, vendo tudo se perder. E a pessoa que escreve esse texto é alguém que está lembrando desse momento que eles viveram, lembrando disso que eles passaram. E ele lembra do cativeiro que viveu durante 70 anos, e ele lembra de como ele viveu,
e ele lembra como foi a voltar para Jerusalém. Se ir para o cativeiro foi ruim, voltar para Jerusalém também foi terrível, irmãos. Por quê? Porque eles ficaram 70 anos lá no cativeiro. Quando voltaram, suas casas estavam destruídas, algumas saqueadas, outras habitadas por outras pessoas. O povo que voltou para reconstruir a cidade e os muros, foi outra coisa. O profeta, vamos falar sobre isso, né? Acaso é tempo de vocês habitarem na casa de vocês, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? Eles saíram para construir o muro da cidade, e já tinha passado 3 meses, e nem o baldrame tinha sido começado. Eles foram para lá e foram viver outras coisas, experimentar outras coisas, foram viver a sua vida. Chegaram lá, foram hostilizados pelo povo de Samaria, que ficava mandando eles ir embora. Eles foram para lá com medo. Então, ir para o cativeiro foi difícil, voltar para Jerusalém foi terrível. Eu fico vendo agora o retorno dos palestinos aqui para aquele período, a faixa de Gaza, ali a parte do norte, toda destruída, eles voltando para casa, caminhando ali na beirada do mar, voltando para a sua casa. E quando eles voltam, está tudo destruído. Eu fico pensando que foi algo mais ou menos assim que eles também experimentaram. Que eles viveram voltando para casa com tudo destruído, com tudo devastado, com tudo acabado. E é difícil, irmãos, mesmo assim, dizer para essas pessoas: alegre-se, irmãos. Que cara de derrotado é esse? Vamos lá, se alegra. A honra é para Deus, a glória é para Deus. Como? Porque eu dizer para quem está com dinheiro no bolso, para quem está com saúde, com carro na garagem, para quem está tudo bem, dizer para ele se alegrar é muito fácil. Mas eu chegar para alguém que está com a casa destruída, com tudo destruído, ouvindo no cativeiro: ei, irmão, você tem que se alegrar, você tem que se alegrar, é muito mais difícil. É como Jesus, que chega para aquela mulher que tinha perdido o marido, agora o filho tinha morrido, ela morava na cidade de Naim, e ela chega para ele e fala: mulher, não chore. Como não chorar? Então, como se alegrar diante de tanta tristeza? Como se alegrar diante de tanta luta? E esse salmo vai falar sobre isso. E eu queria meditar exatamente com você sobre o que esse salmo fala. E no meu entendimento, esse salmo me mostra, ele está dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, fala sobre como você tem que olhar para o passado. Do versículo 1 ao versículo 3, de como você tem que olhar para o passado. O versículo 4 fala sobre como você tem que viver o presente. E os versículos 5 e 6 fala como tem que ser o teu olhar para o futuro. E eu já começo dizendo então que para viver uma vida feliz sempre, para alegrar-se sempre, você tem que saber viver com o teu passado, com o teu presente e com o futuro que ainda há de vir. E trocar algumas coisas que nós misturamos dentro desse período. Vamos lá então. Diz o texto, versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Olha, o autor desse texto, ele olha para o passado, ele diz: ei, vocês lembram quando o Senhor restaurou a nossa sorte? Ai, vocês lembram quando o Senhor mudou a nossa vida? Ele mudou a nossa vida. Quando Ele mudou a nossa vida, nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos como alguém que está sonhando ali, que está maravilhado. A nossa boca se encheu de riso. Ei, irmão, não sei como é que já foi a sua vida, mas tem dias na nossa vida que é tão bom, que você sorri tanto, que dá dor no queixo de ficar rindo, de sorrir. E ele está falando aqui mais ou menos isso. Ei, nós estávamos no passado como os que sonham. Vocês lembram? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de júbilo. Ele estava falando: olha, quando eu olho para o passado, eu olho para o passado com gratidão. Eu olho para o passado com gratidão pelo que Deus fez. Eu olho para o passado sabendo que Ele operou. Mas você não era cativo? Não foi 70 anos lá? Tem gente que só vê a parte ruim das coisas, irmãos.
não consegue ver a parte boa. Lá em Lamentações, coloca esse texto aí que você tem que ter marcado na tua Bíblia. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Tem crente que não sabia nem que tinha lamentações na Bíblia, né, irmãos? Jeremias, ele começa a se lamentar e ele escreve as lamentações dele. No capítulo 3, no versículo 21, ele diz: eu quero fazer o quê? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tem gente que faz assim: mas eu nunca vou esquecer isso que essa pessoa fez comigo. Você fez isso, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou esquecer aquilo, nunca mais eu vou esquecer que você fez isso. Ei, você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Você tem que olhar para o passado e olhar para ele com gratidão. Você tem que olhar para trás e olhar, olha, de onde Deus me tirou, olha o que eu era, olha, Ele me chamou. Eu estava ouvindo hoje uma canção do Thales, eu acho que é Ele Me Chamou. Quem é fã do Roberto Carlos que começa a ouvir falar, vai começar o Roberto Carlos, né? Ela começa assim com muitos metais, né? E aí tem uma parte que ele fala assim: olha, o Senhor Ele me encontrou, o Senhor Ele me resgatou, o Senhor, quando eu lembro quando eu ainda não era dele, eu me lembro quando eu ainda não era dele, e agora eu sou dele. E eu não sei mais o que é a minha vida sem Ele, porque eu não sei mais o que eu sou sem Ele. Irmãos, isso é olhar para o passado com gratidão. Nós precisamos aprender a olhar para o passado com gratidão. Nós precisamos aprender a olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou, de onde nós estávamos, porque nós estávamos em trevas e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção e temos o perdão. Talvez hoje você não esteja onde você quer estar. Talvez hoje você não fez o que você queria fazer, mas para você viver uma vida feliz sempre, você precisa aprender a olhar para trás e a olhar para trás com gratidão, não olhar para trás com mágoa, não olhar para trás com rancor, não olhar para trás com ressentimentos. Não, o Jacó e o Esaú, eles brigaram e passou 20 anos da briga deles. E aí descobriram que eles iam se encontrar numa rua. E aí o Jacó, que sempre gostava de dar um jeitinho, começou a mandar presentes para ele. Vou mandar presente para acalmar o coração do meu irmão, vou mandar presente para ver. Às vezes a gente faz isso também, a gente começa a mandar presente para ver se a gente consegue o perdão. E aí ele começa a fazer isso, aí ele manda pessoas, ele começa a fazer um monte de coisa para tentar resolver aquele problema. Ele tinha que olhar para o passado com gratidão, que o Senhor está me dando mais uma oportunidade. O dia que o Senhor me fez, a oportunidade que Ele me fez. Por isso, você quer viver feliz sempre, olhe para o passado com gratidão. Traga à sua memória o que lhe dá esperança. Por isso que ele diz aqui: olha, eu me lembro, eu estou aqui em Jerusalém agora, nós estamos voltando, mas eu me lembro quando o Senhor me tirou, nos trouxe de volta a Sião. Sião é o monte de Sião, lá em Jerusalém, né? Era o monte onde Deus deu a palavra. E quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, naquele dia eu sorri tanto que os meus queixos doeram, a minha língua se encheu de júbilo. Não era nem eu que dizia, as nações diziam: grandes coisas o Senhor fez por esta pessoa, e por isso eles estão alegres. Ei, eu lembro que até as pessoas viam, as pessoas notavam. Ei, você precisa olhar para o passado e ver o cuidado de Deus, ver o que Deus faz, ver o que Deus é, ver de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou hoje, ver o que Ele operou. Você não pode olhar para o passado cheio de mágoa, cheio de rancor, não. Olhe para o passado com gratidão. Obrigado, Senhor, pelo que eu vivi. Obrigado pelo que eu passei. Obrigado pelo que eu experimentei. O salmista tem um outro salmo que ele vai dizer assim: quando nós estávamos cativos na Babilônia, nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, que é na árvore, e lá eles diziam: cantem canções para nós. Mas como cantaremos se nós estamos aqui deste jeito?
vivendo tudo isso, passando por tudo isso. Ele estava falando, nós não temos cântico para cantar, as nossas harpas estão penduradas. Olha, talvez a tua harpa esteja pendurada, talvez a alegria saiu do teu rosto, talvez você viveu coisas que te trouxeram até esse momento da tua vida, que te fizeram cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de dor, mas eu quero te dizer, olhe para o passado com gratidão, porque todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, tudo o que aconteceu, Ele vai de uma maneira ou de outra lhe levar para engrandecimento do Senhor na tua vida, lhe levar para que as coisas, para que a vontade de Deus se cumpra. Olha, quando jogaram o profeta Jonas naquele mar, tudo indicava que quem fez isso era uma pessoa má comigo. Poxa, já está tendo uma tempestade e você me joga dentro do mar, parecendo pouco, ainda passa um grande peixe e engole o Jonas. Se os caras que jogaram Jonas no mar, eu poderia ter como meus inimigos, o peixe às vezes eu quero ter ainda com mais inimigo ainda. De repente eu ficava ali, conseguia me safar, mas o peixe vem e me engoliu. O peixe não é teu inimigo, quem te jogou no mar não é teu inimigo. Tudo o que eles fizeram foi para que você fosse para o centro da vontade de Deus, para que você fosse para onde Deus queria que você estivesse, para que você fosse para onde Deus queria que você estivesse, para você fazer aquilo que Deus queria. Deus falou, numa boa, vai para Nínive. Tu pega o barco, eu levanto o dinheiro, tu vai para lá, ó. Tu pode ir com as tuas perninhas para lá, vai dar tudo certo. Tu pega o barco, vai para lá. Não, eu não vou para lá, eu vou para Tafo. Eu vou para outro canto. Ah, você vai? Então eu vou te jogar no barco, no mar. Eu vou mandar um peixe te engolir. Mas você vai para onde eu te mandar, para onde eu quero que você vá. Por isso, olhe para o passado com gratidão. Sempre. Olhe com gratidão para trás. Ah, mas o meu coração está cheio de mágoa, está cheio... Limpa já esse negócio, irmãos. Limpa esse negócio. Limpa e... Mas eu estou esperando assim, sentir. Não tem negócio de sentir não, irmãos. É perdoar e começar uma nova vida. É assim, não tem outra coisa. Não tem. Eu fico impressionado, às vezes eu converso com as pessoas dizem assim, pastor, eu estou orando para ver se Deus quer mesmo que eu vá participar da ceia. Bom, você está orando para saber se Deus quer que você vá participar da ceia. A ceia que Ele mandou que tem que participar. A ceia que Ele mandou que tem que ir. Aí você está orando para ver se Deus quer. Tem gente que tem umas orações meio fora do plumo, irmão. Falei, aí, irmão, vamos confessar lá para a gente resolver aquilo, para você voltar para a igreja, para você dar... pastor, eu vou orar para ver se é isso. Vai orar? Para ver se tem que fazer o que tem que ser feito? Como assim? Tem coisa que só tem que fazer, irmãos. Tem coisa que só tem que ir, que não tem que sentir, que não tem que ver, que não tem simplesmente que fazer. E aqui ele estava olhando para o passado e olhando para o passado com gratidão. Tá bom, estou olhando com gratidão para o passado, mas estou aqui em Jerusalém está destruído. Não tenho casa, não tenho família, perdi tudo, estou aqui sem nada, agora sou velho, não consigo mais fazer, não consigo mais lutar. O povo que veio lá, que Esdras e Neemias falaram que eles estavam vindo para fazer as coisas, vieram aqui, não construíram templo, não construíram muro, não construíram nada, está tudo destruído. Vamos fazer o quê? Agora nós temos que aprender a viver o presente. O passado nós temos que viver com gratidão. E o presente? O presente é o versículo 4. Ele diz assim, ó, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Quando ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Primeiro, quero que você entenda que o que ele está fazendo é um pedido a Deus. E fazer um pedido a Deus é uma oração. O teu presente, você precisa aprender a colocar em Deus em oração. Você precisa colocar a tua vida agora em oração. Por quê? Olha como vivemos. O passado,
queremos viver cheio de mágoas, quando nós devemos viver com gratidão. O presente, o que nós queremos fazer? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que ele diz aí, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes de tudo, seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Então ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Nós vivemos o nosso presente como, irmãos? Preocupado. E a maioria de nós vive como? Ou no presente, ele está preso ao passado. Ai, aquele emprego que eu perdi, meu Deus, era o emprego do meu sonho, aí aquela pessoa me traiu. E aí, irmão, isso já aconteceu, está com 20 anos, irmão. Levanta a cabeça, vamos para frente. Olha com gratidão, ainda bem que ele jogou aquele negócio fora. Agora eu vou partir para coisa nova. Agora eu vou viver coisas novas, eu vou viver outras coisas que Deus vai colocando. Aí olha para trás, não, me magoou muito aquilo que falou. E isso me deu. Ei, deixa o passado para lá e olha para o passado com gratidão. Então nós vivemos o presente às vezes preso ao passado, ou pensando lá na frente, como é que vai ser amanhã, hein? Rapaz, amanhã, estou pensando, porque aí a pessoa senta na praia ali, ó, tudo pronto para ele comer, camarão para ele viver, e ele fica ali. Mas será se amanhã vai chover? Rapaz, estou pensando aqui, o irmão deveria estar aqui também, se estivesse aqui o irmão fulano. Irmão, vai viver isso daí, irmão. A foto bate depois, as coisas fazem depois. Ó, coloca na tua mente assim, ó, faz os cliques com o teu olho, que ninguém vai tirar, que nada vai tirar. Você precisa viver o teu presente, deixa o futuro para depois. O passado, vamos viver ele com gratidão pelo que aconteceu. E aqui no presente, coloca o teu presente diante de Deus em oração. É por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses, não fique preocupado com coisa alguma, antes faz conhecido diante de Deus. Ei, vem uma preocupação, vem alguma coisa, fala para Deus, Senhor, estou aqui em Jerusalém, voltei para cá, minha casa está destruída, minha família acabou, meus filhos se perderam, eu não tenho mais ninguém, estou só, como é que vai ser? Fala para Deus. Às vezes você fala para todo mundo, você escreve, você diz, mas você não fala para Deus. Fale para Deus, conte para o Senhor, fale para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda, mas sem a prisão do passado. Fale para Deus, abre o teu coração. Por isso que ele diz aqui, olha, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele estava orando, irmãos, falando com Deus. Aí ele diz aqui, que é como as torrentes no Negueb. O Negueb é um deserto que fica na Judéia. Lá na Judéia tem alguns desertos e o deserto de Negueb é o maior de todos os desertos que tem lá na Judéia, o maior de todos. E o que fica com mais períodos secos, também o Negueb. Mas o que acontece lá? Tem um fenômeno lá que eles chamam, que o autor chamou aqui de torrentes, semelhante ao que acontece na nossa região aqui. Estava até vendo uma reportagem sobre, os caras estavam caminhando numa cidade no Nordeste, que era só uma tirinha d'água assim, ó. De repente, eles eram os turistas. De repente vem a tromba d'água, né? Veio água e aí começa todo mundo a morrer afogado, a se segurar em árvore, né? Vem aquela confusão. O que acontece no Negueb é isso. Ele fica numa região de baixo, num deserto, em cima tem as montanhas, é muito seco, tudo se acaba, mas em uma época do ano, chove muito, vem muita água das montanhas e inunda o Negueb. É isso que acontece. E a pessoa que escreveu isso aqui, ela tinha esse conhecimento de viver lá e ver isso que acontecia. E aí o que eles faziam? Eles plantavam durante a seca, fazendo as coisas, na esperança de que Deus ia mandar a chuva, ia descer a torrente de água, ia inundar tudo e ia florescer novamente. Era isso que eles faziam. Por isso que o autor do texto diz, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, que elas são secas, e quem olha lá não tem vida, não tem animal, não tem árvore, não tem plantação, igual a minha vida, triste,
que veio aqui, destruída, que veio aqui, Senhor, eu não sei nem por que eu estou aqui, estou cansado, não quero mais, já estou pensando em desistir, já pensei até em acabar com isso, não é isso mais para mim, mas Senhor, assim como acontece no deserto lá de Negueb, que está tudo desse jeito, mas de uma hora para outra vem uma tromba d'água, vem uma torrente de água que inunda tudo, e é impressionante, irmãos, e você pode passar o ano todo aguando o seu jardim, é uma luta para ele ficar verde, mas nos primeiros chuviscos do inverno, o matinho começa a nascer, ele nasce verdinho e fica lindo e começa a criar e a dar todas as coisas. Ele falando: Senhor, a minha vida está destruída como um Negueb, mas como o Senhor faz na natureza e restaura a natureza. Ah, Senhor, restaura a minha vida também, manda chuva na minha vida, manda, Senhor, uma torrente, manda, Senhor, porque eu estou sufocado nesse deserto, manda porque eu não aguento mais viver por isso. É isso que ele estava dizendo aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte, como nas torrentes do Negueb, como acontece naquele deserto, que ninguém vê esperança, quem olha assim e fala: rapaz, aqui não dá nada não, aqui é melhor se mudar. Mas quando o Senhor manda as torrentes de água, aquilo é transformado, aquilo muda, aquilo vira outra coisa. É isso, e era isso que ele estava falando. Então, irmãos, o passado, troque a mágoa, a raiva, a ira, a falta de perdão pela gratidão. E o presente, apresente diante de Deus, com oração. Apresente diante de Deus, falando: Senhor, restaura, Senhor. Irmãos, sabe quem entende cantar essa música aqui, Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe quem é que entende isso? É quem perdeu. Quem perdeu entende, quer cantar isso. Ah, Senhor, queria minha saúde de volta. Ah, Senhor, queria minha família. Ah, Senhor, queria meu ministério de novo. Ah, Senhor, eu queria o meu relacionamento com os meus filhos de novo. É só quem perdeu, é quem entende o clamor de alguém que diz: Senhor, por favor, restitui. Eu quero de volta, Senhor, eu quero de volta o que eu perdi. Eu quero de volta o que eu larguei. Não sei se foi a culpa minha, não sei como é que foi, por onde foi, mas eu quero. Por isso, meus irmãos, troque a ansiedade que você está vivendo no presente, troque a raiva, troque a ira, por orar. Ore ao Senhor, fale a Ele, coloque diante dEle. E ele encerra no versículo 5 e 6 dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Por quê? Como o deserto de Negueb era muito terrível para fazer as coisas, muitos deles eles plantavam para poder colher quando a chuva veio. E eles saíam para plantar com lágrimas. E com a esperança que a chuva virá. A chuva virá. Plantando aqui, mas, meu Deus, não sei como é que vai ser. Essa chuva vai ter que vir. Essa chuva vai ter que vir. Eles saíam com lágrimas semeando, saíam com lágrimas fazendo. E ele diz: com júbilo ceifarão, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que aquele que sai andando e chorando, eu quero te dizer: não pare, em nome de Jesus, não desista, não fique pelo meio do caminho. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la até o fim. Não desista, não desista da sua vida, não desista da sua vida com Deus, não desista de lutar essa guerra que você pode estar enfrentando. Não desista. Olha, não acabou. Você pode ter ficado ferido, você voltou para Jerusalém, está tudo acabado. Meu Deus, como é que vai ser para eu começar tudo de novo, para recomeçar tudo de novo? Ei,
ande, não pare de andar, ainda que essa caminhada seja com muito choro, ainda que essa caminhada seja com muita dor, ainda que essa caminhada seja uma caminhada difícil para você, mas Deus quer que eu e você venhamos entender que o passado é com gratidão, o presente é com oração e o futuro é com fé e esperança na promessa de Deus, que Deus vai mudar a minha história, que Deus vai mudar a minha vida, que Deus vai fazer diferente na minha vida dessa vez. Eu não vou parar, não desista, meu irmão, não desista, não pare, caminhe mais uma vez, caminhe novamente, porque quando você menos esperar, a torrente de água de Deus vai vir sobre a tua vida, e tudo que está morto vai florescer, tudo que estava perdido vai ser achado. Não desista, não desista, não pare de acreditar. Ei, o futuro é com gratidão, o presente é com oração, mas o futuro que você tem que viver é na fé do Senhor, na fé nas promessas do Senhor, na fé do que Ele pode fazer na tua vida, na fé do que Ele pode operar. Olha, o João, ele vai dizer assim, em João capítulo 14, aquele texto bem conhecido, ele diz assim, ó, não se perturbem o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a você, eu vou e vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, olha, vamos voltar lá no versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Ao invés disso, faça o quê? Creia. Não perturbem o coração de vocês. Creio. O passado com gratidão, o presente com oração, e o futuro com a fé, com a esperança no Senhor, com a esperança do que Ele vai fazer, com a esperança que Ele é fiel, com a esperança que Ele virá sobre nós, com a esperança que Ele pode mudar a nossa sorte, com a esperança que Ele pode transformar todas as coisas. Olha, uma das pessoas que eu vejo na Bíblia assim, e acabo sempre me identificando nos erros, é com o apóstolo Pedro. Pedro, ele, quando novo, ele era todo cheio de si. Pedro era todo cheio de suas verdades. Jesus dizia assim, eu vou morrer. Ele falou, só se por esses frouxos aí, porque enquanto eu estiver contigo, isso aí não vai acontecer. Alguém chegava e Jesus dizia assim, vamos agora para Jerusalém. Aí um discípulo falou, Senhor, estão querendo te matar lá. Ele, vamos para Jerusalém, porque chegou o tempo. Aí ele falou, vamos. Aí a gente morre todo mundo junto também. Pedro era alguém que chegava assim, Jesus ia lavar o pé dele, aí ele, não, Senhor, lavar o meu pé não. Ele falou, aí Jesus, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Ele, então lave o corpo todo. Ele também não é bagunçado. O banho é em casa, aqui o negócio é o pé, é uma representação que eu estou fazendo com você. O Pedro, Jesus disse assim, olha, essa eu já fiz na EBD, não sei se os irmãos vão lembrar, né? Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí ele, eu mesmo? Eu não. Esses aí eu não sei. Eu não. E aí, irmãos, alguém chega e fala, tu andou com ele, a gente viu tu andando com ele. Eu falei, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Aí alguém fala, o teu jeito de falar te denuncia. Tu andou com ele. Lucas vai dizer que ele falou palavrões. Eu falo aqui porque eu estou no altar da igreja e no YouTube vai me tirar também, né? Mas ele falou palavrões. O Lucas, você lê Lucas lá,
palavras de baixo escalão, dizendo, eu não conheço esse rapaz. Terceira vez ele nega Jesus de novo, eu não conheço, eu já falei, não conheço esse homem. Aí o galo dá uma cantada, irmãos. No que o galo dá uma cantada que ele ouve, ele olha para Jesus. Quem está olhando para ele? Jesus. Que olhar destruidor, irmãos. Que olhar destruidor. Ali caiu. Só para a nossa geração que é a ficha, né? Para os irmãos não sabem o que é cair a ficha. Ali deu o clique. Deu a curtida. Quando ele olhou, ele falou, rapaz, eu não sirvo mesmo para esse negócio. Eu não sirvo para esse. Tudo que eu disse que não ia fazer, eu fiz de errado. E o pior, ele já sabia de tudo. E o danado do galo canta e ele ainda olha para mim na hora. Eu e ele ouvimos o galo cantando na hora. Ele vai embora. Ele fala, quer saber? Eu vou pescar de novo. Pescar. Mas eu vou pescar de novo, não é porque Deus deixou de ser Deus. Porque eu acho que eu não sirvo. Eu só erro. O Pedro estava decepcionado, não era com Deus. O Pedro estava decepcionado, era com ele mesmo. Eu não sirvo. Aí Jesus vai lá onde ele estava. Chegando lá onde ele estava, Jesus diz assim, joga a rede para a direita. E o Pedro, eu já ouvi alguém falando isso. Eu já ouvi alguém falando isso, porque quando Pedro foi chamado, Jesus disse, joga a rede para a direita. Ele jogou e Jesus falou, vem. Ele e André estavam lá, vem, segue-me, porque eu vou fazer vocês pescadores de almas. E ele ouve aquilo de novo. A Bíblia diz que o pessoal ficou pegando peixe. Ele caiu na água, irmãos. Ele mergulhou na água, saiu nadando, foi para a beira da praia e foi ficar do lado de Jesus. E ficou do lado de Jesus sem dar uma palavra. O Pedro falante agora sem dar uma palavra. Chega lá sem dar uma palavra. E Jesus leva Pedro para passear na praia. Quando ele leva Pedro para passear na praia, ele vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. E Jesus daquele jeito, Jesus fala pouco, irmãos. E aí ele lá na casa do Zaqueu, o Zaqueu ladrãozinho, e aí dá comida, dá sobremesa, dá tudo, e Jesus não fala nada. E aí o Zaqueu tem que falar. Aí ele tem que se abrir, ele tem que falar o que estava acontecendo, e agora mais uma vez ele vai falando. Jesus para a caminhada e fala, Pedro, tu me ama, cara. E agora já não era mais o mesmo Pedro. E aí Jesus, ele fala, Senhor, tu sabes. O Pedro antigo falava, o que ama mais aqui sou eu, Senhor. Para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu sou o Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora não, ele falou, Senhor, tu sabe. Eu disse que não ia te trair, eu te traí. Eu disse que não ia te negar, eu te neguei. Eu disse que tu não ia morrer, tu morreu. Eu disse que depender de mim ia ser diferente, e deu tudo errado. Aí Jesus fala para ele, então apacenta o meu rebanho. Aí ele sai andando de novo, aí para de novo, e Jesus faz a mesma pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde de novo, Senhor, tu sabes. O que eu disser aqui, tu já sabe. O salmista falou, antes da palavra chegar na minha boca, tu já conhece. Aí ele, então apacenta o meu rebanho. Aí ele anda mais uma vez, na terceira vez ele fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, então apacenta o meu rebanho. Sabe o que estava acontecendo ali, irmãos? Era uma restauração. E essa restauração era assim, ó, o Pedro que fez um monte de coisa errada. Jesus estava voltando dizendo assim, Pedro, minha história contigo não acabou. No dia que eu te chamei para quê? Para apacentar o meu rebanho. E hoje, depois que tudo isso aconteceu, o que eu estou te falando, apacenta o meu rebanho. Jesus estava dizendo, Pedro, do meu lado, cara, está tudo certo.
do meu lado continua tudo bem, Pedro. Eu sabia quem tu era quando eu te escolhi, Pedro. Eu sabia o que você ia viver, eu sabia de tudo isso aí. Eu estava louco quando eu te chamei. Eu sabia do que você ia passar. Mas, Pedro, eu quero saber se você ainda quer. Ei, e é isso que Deus quer saber de nós. E aí, você ainda quer? Você ainda quer? Porque Deus tem uma vida feliz para nossas vidas. Deus tem uma vida feliz para nós vivermos diante dEle. Mas nós precisamos aprender a controlar o tempo, irmãos. Passado, presente e futuro. Deixe o futuro na fé, no que Deus vai fazer na tua vida, no que Deus vai operar na tua vida. Creia nas promessas do Senhor, creia no que Ele vai fazer, creia que Ele é poderoso, que ainda que esteja morto viverá, creia que Ele restaura o perdido, creia que Ele muda a nossa sorte, creia. Hoje, apresente a tua vida a Ele em oração, apresente os teus sonhos, os teus medos, as tuas angústias, e o passado olhe para Ele com gratidão. Se você fizer isso, você vai viver feliz toda a tua vida. Você vai ser alegre, você vai ter diante de Deus a celebração, não vai estar preso a nada, nada vai estar te prendendo, nenhuma nada, porque o Senhor será o teu pastor e vai te guiar. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Quero a nossa vida diante de Deus. Feliz sempre. Feliz sempre. Como viver sempre feliz? Eu quero que, em nome de Jesus, você aprenda a olhar para o teu passado agora com gratidão. Agradeça aí a Ele. Agradeça por alguns instantes. Tudo que você já viveu, tudo por onde você passou, tudo que você já experimentou, agradeça a Ele. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Exalte a Ele por alguns instantes aí. Olhe para o passado com gratidão. Olha onde você estava e olha onde Deus te colocou hoje. Pessoas podem ter te magoado, pessoas podem ter te ferido, pessoas podem ter te jogado no mar, grandes peixes podem ter te engolido, muita coisa pode ter acontecido na tua vida, mas olhe para o passado com gratidão. Seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Você que já disse, isso eu nunca mais vou esquecer, eu vou morrer e vou levar isso comigo, em nome de Jesus, limpa isso da tua mente agora, limpa da tua mente agora, limpa. Fala, Senhor, tira essa mágoa do meu coração, tira essa mágoa, tira esse rancor da minha vida, Senhor, tira isso que manchou a minha vida, que tem me feito um péssimo pai, isso tem me feito um péssimo esposo, tem me feito um péssimo marido, isso tem me feito uma péssima esposa, isso tem me feito um péssimo funcionário, isso tem me feito um péssimo chefe, porque eu me prendi ao passado, Senhor, eu me prendi às dores do passado. Liberte-se agora do passado em nome de Jesus. Liberte-se das dores do passado em nome de Jesus. O passado com o presente e o futuro. Guarda isso em nome de Jesus. E você será feliz com Jesus. Amém. Deus te abençoe.